Olá, gente! A aula de hoje vai tratar sobre a motilidade do sistema gastrointestinal, onde a abordagem será sobre a mastigação e a deglutição. Eu vou dividir essa aula em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar da mastigação e na próxima aula, a deglutição, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula definindo o que seja ingestão. A ingestão é a primeira etapa do processo fisiológico que busca, como a gente viu nas aulas passadas, atender à função primária do sistema digestório, que, como vimos, consiste na absorção de nutrientes, água, eletrólitos, vitaminas e a eliminação daquilo que não foi absorvido, sob a forma de fezes. Definição da ingestão. Então, consiste na inserção ou na introdução do alimento na cavidade oral. É a primeira etapa do processo fisiológico. Então, inserir o alimento na cavidade oral. E os sistemas reguladores da ingestão de alimentos são dois: a fome, que se refere ao desejo por alimento, e o apetite, que se refere ao tipo de alimento preferido para a ingestão. Vamos dar continuidade com os demais processos ou mecanismos fisiológicos que vão colaborar aí com a função primária do sistema gastrointestinal. O segundo processo, logo em seguida da ingestão, é a mastigação, que vai reduzir, fracionar o alimento ingerido, misturá-lo com a saliva para seguir a etapa seguinte, que é a deglutição, o ato de deglutir. Então, eu posso definir a mastigação como o ato de mastigar e a deglutição como o ato de deglutir. Vamos estudar um pouco mais a mastigação. Então, a mastigação ela pode ser definida como o ato de mastigar, como foi falado previamente, gera os movimentos necessários para a redução do alimento em partículas com alguns centímetros cúbicos e para a mistura com a saliva. Então, na mastigação, eu vou ter a redução, o fracionamento do alimento ingerido, colaborando aí para a mistura com a saliva que contém, como vimos nas aulas passadas, a alfa-amilase, que é uma enzima que vai desdobrar o amido, contém a mucina, que vai lubrificar esse alimento, esse bolo alimentar, facilitando aí a etapa seguinte, que é a deglutição. E um ponto interessante aqui a ser observado, que a quantidade, o volume de alimento que permanece, que fica dentro da nossa cavidade oral, é em torno aí de 35 ml. Basta para isso a gente ter como referência uma colher de sopa, que contém aí 15 ml. Então, esse conteúdo geralmente é levado para a cavidade oral e é o volume ideal para que o processo mastigatório aconteça de forma adequada, né? Quando o indivíduo ele ingere um volume muito grande, acaba tendo aí uma dificuldade na mastigação e, consequentemente, na deglutição. Então, o volume aí ideal é cerca de 35 ml. Bem que isso pode ser menor, certo? É o que possivelmente o indivíduo ele pode abarcar na cavidade oral. Então, vamos estudar as principais estruturas requisitadas para a mastigação. Então, aqui nós temos os dentes, que são as estruturas rígidas que vão ser responsáveis por esse fracionamento do alimento. E temos os músculos da mastigação, que vão auxiliar justamente essas estruturas a a executarem essa função. Então, os dentes, nós temos aí 32 dentes, isso no indivíduo adulto, com os seguintes tipos, né? Já que fazemos parte de um grupo heterodôntico. Então, nós temos os incisivos, os caninos, os premolares e os molares.
os incisivos eles vão estar aí responsáveis por cortar o alimento. Já os caninos, eles vão ser responsáveis em segurar e rasgar o alimento, e premolares e molares em moer, esmagar, triturar esse alimento ingerido. Os músculos da mastigação, que são pares, eles são constituídos pelo músculo temporal, masseter, pterigóideo, medial e lateral. O temporal, ele vai ter a função aí de levantar a mandíbula, da mesma forma o masseter. Já o pterigóide medial, ele tanto vai levantar a mandíbula, como também ele vai lateralizar essa mandíbula. E o pterigóide lateral, ele vai protrair a mandíbula. Então, veja aí a importância dos músculos da mastigação, já que esses músculos eles vão influenciar aí na mobilidade da mandíbula, ok? Lembrem também que as bochechas, elas são importantes também, a língua, né? Uma vez que toda essa mistura, tanto do alimento com a saliva acontece nesse ambiente, na cavidade oral. E aí a gente precisa de alguns coadjuvantes para auxiliar nesse processo, certo? Então não vamos esquecer a importância da língua, nem tampouco das bochechas, até porque na mucosa jugal nós vamos ter mecanos receptores, quimiorreceptores importantes para o desencadeamento desse processo. Sim, não esquecendo, a força gerada da musculatura com os dentes é o que faz com que essa função tão importante aconteça. Então, para a gente ter uma ideia, a atuação dos incisivos, lógico, atuando aí a musculatura da mastigação conjuntamente, vai gerar aí uma força de 25 quilogramas. E com relação aos molares, a atuação aí conjunta vai gerar uma força de 91 quilogramas. Então, aí a gente tem ideia da potência dessas estruturas no processo de trituração do alimento. Corte e trituração do alimento. Haja visto que os incisivos são responsáveis por isso, por cortar o alimento, e os molares e premolares, né, em triturar, esmagar, moer. Com relação à inervação, os músculos da mastigação, eles são inervados pelo nervo mandibular, que é um ramo motor do quinto nervo craniano, nervo trigêmeo. Esse nervo, ele faz parte aí do terceiro ramo, certo? Então, nervo importante aí, né, garantindo que essa musculatura, ela tenha toda essa eficiência no processo da mastigação. O controle. O controle da mastigação vai ser realizado lá no sistema nervoso central por meio dos núcleos do tronco encefálico. E aqui nós vamos ter o centro regulador, controlador da mastigação. O centro do paladar vai conter aí áreas que, no caso, áreas reticulares específicas que, quando estimulada, acabam aí colaborando na mastigação, principalmente aí na ritmicidade. O hipotálamo, a amígdala, córtex cerebral também vão conter áreas específicas próximas aí ao centro do paladar e olfato, que, quando estimuladas, também promovem a mastigação. Mas lembrem que tanto o centro do paladar quanto o hipotálamo, amígdala e córtex cerebral não são os centros do controle. Quem, na verdade, são os centros do controle são os núcleos do tronco encefálico. O reflexo da mastigação. Aqui nós vamos descrever como é que esse reflexo acontece, lembrando que o reflexo da mastigação, ele pode ser sobreposto à nossa vontade. Então, a mastigação pode ser um ato voluntário
quando a gente tem consciência, e um ato reflexo mediante aí os processos mastigatórios que acontecem quando a gente ingere determinado alimento. Então, vamos ver como é que acontece esse reflexo. Inicialmente, como vimos, a inserção, a introdução do alimento na cavidade oral vai acabar contribuindo, porque quando o alimento ele é inserido, introduzido nessa cavidade, mecanos receptores e osmorreceptores que estão presentes na cavidade oral vão ser sinalizados, né? Vão ser sensibilizados e aí vão emitir um sinal justamente através da via aferente até o centro de controle da mastigação. E logo em seguida vem a resposta, que corresponde aí à inibição reflexa dos músculos da mastigação. Com isso, a mandíbula ela abaixa, certo? Uma vez essa mandíbula abaixada, a musculatura ela vai ser estirada, resultando aí no reflexo de estiramento dos músculos que vão colaborar na contração reflexa. E essa contração acaba promovendo a elevação da mandíbula, causando aí o encerramento dos dentes e compressão do bolo alimentar contra as paredes da cavidade oral. Uma vez esse alimento batendo nessas paredes aí no processo de mastigação e mistura, novamente vai ser dado o sinal através dos mecanos receptores e quimiorreceptores para que o processo se repita, certo? Então, o reflexo da mastigação se repete sucessivamente até que o alimento ele seja reduzido a uma quantidade, a uma fração ideal para ser deglutido, certo? Então, repetição do processo continuamente com a subida e a descida da mandíbula até que esse alimento ele esteja fragmentado de forma e misturado com a saliva de forma ideal para poder ser deglutido. Como foi falado anteriormente, a mastigação ela pode também ser voluntária e sobrepor-se ao ato reflexo. Um exemplo disso é quando a gente faz a introdução, a ingestão de algum determinado medicamento, ou até mesmo na forma de comprimidos ou de cápsulas. Então, a gente tem consciência que não devemos, mastigar, e sim deglutir. Ok? Então, aqui a gente consegue ter o controle do ato reflexo da mastigação. Então, qual a importância da mastigação? Temos aqui elencados alguns. Primeiro, rompe as membranas de celulose das frutas e dos vegetais crus, permitindo que as porções nutritivas sejam digeridas. Segundo, tritura o alimento em partículas bem pequenas para que as enzimas digestivas atuem sobre a sua superfície. Isso nas etapas seguintes do trato gastrointestinal, lá no estômago, que vai acontecer também processos digestivos, tanto mecânicos quanto também enzimáticos, e lá no duodeno também da mesma forma. Vai ter uma descarga de enzimas que vão aí atuar nesse conteúdo, no caso no quimo, favorecendo aí os processos de desdobramento do alimento. Previne escoriações no trato gastrointestinal, então quanto mais fracionado vai estar esse alimento, melhor será para o processo propulsivo, evitando aí atrito com as paredes e levando ao surgimento de escoriações. Facilita o transporte do alimento para os sucessivos segmentos do trato gastrointestinal, promovido, como a gente viu, pelo movimento peristáltico que acontece nos diversos segmentos, que é o movimento de propulsão. Agora terminamos essa parte e vamos estudar um pouco sobre a deglutição.